Assumi a presidência e escolhi meus ministros pelos critérios técnicos. Eu não sabia nem o que era o SUS. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Quando eu assumi o ministério, não sabia quase nada de telecomunicações. Pessoal, vocês vão ficar horrorizados de ver a quantidade de mentiras descaradas que esse Bolsonaro soltou lá no debate, tá? Então, o ministério dele todo centrão, todo desqualificado, e ele solta uma dessas. Mas vamos seguir aqui, porque agora ele deu de inventar que o PT votou contra o auxílio, justamente o PT que sempre defendeu o auxílio em R$600 e permanente. E para piorar, né, tem vídeos do próprio Bolsonaro falando, admitindo que o PT queria o auxílio em 600. Nós passamos para 400 de forma definitiva, contra o voto do PT na Câmara. Não é projeto eleitoreiro, tanto é que o Lula falou que se fosse ele, daria 600. Mas a oposição, que é a favor de um auxílio, quer um auxílio de R$600, mas não oferece nenhuma possibilidade e não tem nenhuma responsabilidade fiscal com isso. Muita gente chega para mim e fala, passa para 600, você está garantido uma eleição. Quero saudar o PSOL e o PCdoB, que com apoio do PT, estamos aqui com emendas e destaques para puxarmos o auxílio para os R$600. Nós vamos apresentar um destaque para que seja permanente o valor dos R$600 e que não seja circunscrito ao período das eleições. E aí, só mais uma para a gente fechar essa sequência aqui. E ele disse que o auxílio de 600, no valor de 600, está garantido para o ano que vem. Mas o governo dele próprio mandou para o Congresso a proposta de orçamento do ano que vem, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com R$400 de valor. E aí o Lula pegou ele no pulo e falou, mas e aí? Aí o próprio Bolsonaro entrou em contradição. Ele primeiro disse que já estava garantido o valor de R$600 para o ano que vem. Aí depois que o Lula pegou ele no pulo, ele foi lá e disse, não, eu vou buscar o recurso, vou negociar com o Congresso. E o meu governo, no corrente ano, entre outras coisas, deu mais R$200 para o Auxílio Brasil até o final do ano. E já está garantido com a equipe econômica que esse valor será definitivo a partir do ano que vem. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Questão de LDO, você resolve. Eu tenho contato com liderança da Câmara. Após as eleições, podemos fazer algo mais concreto, mais detalhado, para buscar recursos para pagar os R$600. Nós não podemos ser aqui inconsequentes. Ficar anunciando, vou dar isso, vou dar aquilo. E esse vagabundo desse Bolsonaro não parou por aí não, tá? Vamos revisitar aquele trecho com a Vera Magalhães, porque tem coisa ali, eu não tinha percebido isso. Ela fez uma pergunta totalmente técnica, só apresentando dados, tá? E dados que são do próprio Ministério da Saúde do Bolsonaro. A imunização de crianças mostram que estamos vacinando menos. O índice médio de vacinação no país está em 67%. Abaixo do ideal, que é entre 90% e 95%. E por que isso aconteceu? Porque o presidente é um vagabundo que passou os últimos 4 anos despejando um caminhão de mentiras sobre as vacinas. E aí isso deixou a população com medo e tal. E aí, a pergunta, repare o tanto que a pergunta da Vera é técnica. Candidato Ciro, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos. A cobertura para a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também para desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. E qual é a sua proposta para recuperar o Plano Nacional de Imunização, que já foi um orgulho nacional e uma referência para o mundo? Vera, eu não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Por favor. Já está apelando.
E aqui foi a hora que o Bolsonaro perdeu o debate, porque ele ficou nervosinho. Percebam que ele não respondeu a pergunta da Vera. Ou seja, caiu a vacina, desabou a vacinação no Brasil de crianças para tríplice viral, sarampo, tudo mais. Por quê? Ele ofendeu a Vera e não respondeu. E aí, na sequência da resposta dele, ele ainda agrediu o Ciro e levou uma lapada, que foi a maior lapada do debate, foi essa. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. E aí, olhem como a Tebet estava antenada no debate e ela mudou totalmente a estratégia dela, vendo que o assunto entrou nessa coisa da mulher. E aí ela detonou o Bolsonaro com isso, ela inverteu a pergunta dela. Bolsonaro. Eu vou reformular minha pergunta, até porque eu vi, ele fez um pedido de resposta e não foi atendido, eu gostaria de dar oportunidade a ele. Então eu vou reformular a minha pergunta. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi o estuprador. Qual estuprador? Então percebam que a Tebet, hora nenhuma, fala de que o Bolsonaro defendeu o estuprador. A Tebet fala duas coisas. Você defendeu o assassino de uma mulher no Congresso Nacional, que o Bolsonaro defendeu num caso escabroso, né? Uma coisa assim absurda. Eu vou colocar o vídeo aqui no final. E aí a segunda afirmação da Tebet, que também é verdadeira, é que o Bolsonaro defendeu o torturador de mulheres. E é verdade, o ídolo do Bolsonaro, segundo ele próprio, é o Ustra. E o Ustra torturou mulheres durante a ditadura e tal. Atenção. Atenção. O Bolsonaro, de fato, defendeu um assassino. Coloca o vídeo aí que eu vou explicar o que é. Que amanhã, qualquer um de nós pode estar no lugar dele. Você conhece esse cara aqui? Ele é Talvânio Albuquerque, político alagoano que exerceu o mandato de deputado federal por alguns anos. Ele estava preso e deixou a cadeia agora em 2021, durante nossa pesquisa. Em 2012, ele fora condenado como mandante de um assassinato. O caso foi em 1998. Naquele ano, Talvânio havia disputado a eleição para a Câmara e ficado como suplente. Ele resolveu então que ia simplesmente eliminar um dos titulares à sua frente. Acabou optando pela vítima mais fácil. Era uma mulher, a deputada Ceci Cunha. Em dezembro de 98, ela estava em casa, comemorando com mais 3 pessoas quando todos foram vítimas de uma chacina. Logo surgiram pistas apontando para Talvânio como mandante do crime. Um pistoleiro de aluguel contou em depoimento ter sido procurado para fazer o serviço. A PF não teve dúvidas que o político tinha encomendado aquela morte. E uma comissão da Câmara recomendou sua cassação. O caso foi a plenário. Naquela casa, predominantemente masculina, 425 deputados votaram pela cassação de Talvânio. 29 foram contra tirar o seu mandato, mas somente um foi ao microfone e defendeu o colega. Contra o relatório. Porque amanhã, qualquer um de nós pode estar no lugar dele. Estamos condenando por um contato com um cidadão, um elemento que foi marginal no passado. Agora, quem aqui nunca teve contato ou conversou com um marginal? Olha, o conjunto é asqueroso. O Talvânio Albuquerque mandou matar a deputada Ceci Cunha. Matou ela, matou a cunhada, matou a sogra e matou o marido. Foi uma chacina. Uma chacina. O assassino confessou. Recebeu 200 mil. Confessou, o Talvânio Albuquerque é um mandante. Tudo isso estava provado e Jair Bolsonaro votou contra a cassação. E deu uma entrevista ainda falando mal da morta. E eu gosto quando ele fala, meninos, eu não poderia ficar com a minha consciência tranquila. Mas imagina, quem ficaria com a consciência tranquila condenando o Talvânio Albuquerque?
É disso que a senadora está falando. Votou para preservar o mandato de um assassino. É que a gente vai se esquecendo ao longo do tempo dos absurdos, das barbaridades.